dia, Gabriela. Olá, Isabel. Viva, bem-vinda a estas conversas connosco. Tu, além de seres mediadora de conflitos e mediadora familiar, és também instrutora de yoga e eu tenho o prazer de, durante a semana, fazer meditação contigo. Uma das razões pelas quais achei interessantíssimo ter esta conversa contigo é porque neste momento os profissionais que trabalhamos com conflitos, com pessoas em conflito, e que estamos a viver também este momento de isolamento e que também estamos longe dos nossos entes queridos, o que também nos angustia, e que às vezes é muito difícil calar o ruído na nossa cabeça, para podermos estar disponíveis para escutar e estar com o próximo. Também precisamos nos cuidar, não é? O que é que tu me poderias falar um pouco sobre isto? Como é que tu te cuidas? Isabel, em primeiro lugar, muito obrigada por me convidares para aqui e muito obrigada por me dares a honra de ter a tua presença nas meditações matinais, que no fundo é uma meditação na qual sinto até uma surpresa grande e muito positiva de ver pessoas que conheço do liceu, da faculdade, de colegas da empresa onde trabalhei, a juntarem-se, muitas delas sem terem a noção do que é meditação, sem nunca o terem feito, e algumas a fazerem já há muito tempo, mas mesmo quando fazemos há muito tempo, por vezes necessitamos de nos sentir a fazer com, não é? É muito diferente. Eu tenho anos de meditação e é muito diferente fazer com do que fazer sozinho, embora depois tudo isso acaba por se tornar um processo muito pessoal. Como é que eu me cuido? Eu cuido-me primeiro tendo a consciência de que necessito de me cuidar, e hoje na meditação da manhã houve uma frase que veio, porque muitas das coisas que eu digo durante a manhã ou na orientação da meditação acabam por ser, mesmo que eu tenha algo preparado, acaba por ser algo que tem mais a ver com o momento, é quase como se é intuído naquele momento. Para muita gente isto soará muito estranho, mas para mim cada vez mais confio nisto que há na vida de intuição, também, a palavra também está lá. Mas como é que eu me cuido então? Em primeiro lugar, tendo a noção de que ao cuidar de mim não estou a ser egoísta, muito pelo contrário, ao cuidar de mim estou a cuidar dos outros a quem cuido e estou a cuidar dos outros que comigo vivem nos seus vários círculos e em última análise a cuidar do mundo. Eu acho que hoje em dia nós temos cada vez mais esta noção e agora de forma muito premente e muito física de que estamos verdadeiramente todos ligados, não é? Que o planeta é esta conjunção, um planeta Gaia vivo do qual nós somos uma parte, claramente, e portanto se cada um de nós se cuidar, então estamos a cuidar mesmo do todo. Mas depois disso, como é que eu me cuido? Bom, eu faço yoga diariamente, eu medito com com o meu próprio grupo de meditação, antes, bem cedo, antes da própria meditação, que depois oriento às 10 horas, e durante o dia, neste momento, porque me é dada essa possibilidade, porque muitas das pessoas a quem eu muito prezo, estão a ter que trabalhar, seja em teletrabalho, seja a trabalhar em tempo inteiro, digamos, seja a irem para as ruas, mas a mim é-me dado este tempo porque a maior parte das coisas que eu faço foi cancelada, ou eu cancelei-as já há bastante tempo, ou foram canceladas por inerência da situação, e portanto posso cuidar-me também descansando e observando que o meu corpo precisa de descanso e descansando quando posso, e de outras formas também, não é? Há várias e que têm estado aqui nestes 22 dias de quarentena flexível. Eu digo flexível porque eu trato também, acompanho também os meus pais e portanto não estou em quarentena, estou com esse apoio também. Desculpa interromper-te, ontem quando estava a conversar com a Catarina Ribeiro e com a Maria João Beja,
e estávamos a conversar sobre luto, uma coisa que eles referenciaram que foi muito importante para mim e que foi, andamos todos muito preocupados em fazer muitas coisas. Ler os livros que não tivemos tempo para ler, ver os filmes que não tivemos tempo para ver, dedicarmos-nos à jardinagem ou ao desporto em casa, a fazer exercício. E então parece que a nossa grande preocupação é de nos ocuparmos. E pareceu-me que esta sensação que eles disseram, não precisamos de parar e poder entender o que é que se passa connosco, poder perceber o que se passa connosco em nós para podermos compreendê-lo e fazer alguma coisa relativamente a isso. E eu achei interessante esta necessidade de parar, porque estava a ler um texto de Thoreau, que dizia que parar ou a prática de não fazer é uma das maiores artes e que afeta a nossa qualidade de vida. É interessante essa primeira parte da tua contextualização. Eu hoje, depois das meditações da manhã, estive, como penso que toda a gente está, que tem telemóvel com acesso às redes, estive a ver algumas coisas e num dos meus grupos de amigos de há 30 anos, hoje um dos posts que veio foi exatamente um enorme post com várias páginas de tudo aquilo que podemos fazer enquanto estamos nesta quarentena. E à medida que ia passando uma página, com tudo isso que disseste e mais alguma coisa, ia-me dando uma espécie de um enjoo verdadeiramente físico. E enviei um coração porque os amo e um sorriso porque sim, e apaguei de imediato aquilo que ali estava, que tem como intenção ser um documento para ajudar toda a gente, e creio que todos nós que estamos desde o início muito mais ligados às redes já percebemos a quantidade de informação que existe. Mesmo ao nível dos concertos, dos festivais online, eu estive a ver vou ver hoje, por exemplo, Salvador Sobral porque gosto e vai estar no Instagram, por exemplo, são pequenas coisas que eu retiro e digo, não, este eu vou ver e vou pôr na minha agenda. Mas verdadeiramente, e isto tem sido dito também, porque uma coisa é a minha experiência, outra coisa é a experiência das pessoas também que vou orientando neste sentido, que estão comigo neste sentido e nesta meditação também das 10 agora. E o que têm dito é que importante para estas pessoas, mesmo sendo meditadores já há muitos anos, é terem colocado na sua agenda própria esta quase obrigatoriedade, porque todos nós de alguma forma somos seres humanos, não é? Necessitamos muitas vezes, não é? Se não temos esta obrigatoriedade interna, precisamos de algo de fora, não é? Que nos venha dar essa hora, essa agenda, esse encontro, que é um encontro connosco, não é? E muitas destas pessoas têm dito o quão importante é terem este encontro marcado, quase esta obrigatoriedade que vem do exterior, porque estamos em conjunto, então é a peer pressure da marcação que temos, para exatamente sentar e não fazer nada como tu dizes, porque este não fazer nada, na verdade a meditação é muitas coisas, e as pessoas que chegam à meditação sem terem conhecimento nenhum, e aconteceu esta semana também com um desses amigos de há 30 anos, que começou há pouco tempo, digamos, e depois ele perguntava-me, mas meditar é tirar todos os pensamentos da mente, mas como é que tu fazes isso? Mas eu estava a tentar ouvir-te, mas estava no jardim com os pássaros e não te ouvia, portanto será que tu podes falar mais alto? E eu depois respondi-lhe e disse, olha, a meditação que estou a orientar às 10 horas é diferente de muitas outras, não é? E é como tudo na vida, nós aderimos ou não a algo, não é? E a meditação também é muitas coisas. Claramente não se pode dizer à partida, principalmente a quem está a começar, a meditação é para deixar de ter pensamentos, porque então deixa lá de pensar no elefante branco, vá, não penses no elefante branco, não penses. Portanto, acaba por ser uma orientação que não faz sentido, não é? Desculpa, não querendo interromper-te, interrompendo. Não fazer nada não é inação. Claramente não é inação. E não é inação, e só terminando e resumindo e respondendo mais, se calhar, diretamente à pergunta que já tinhas colocado. A meditação
no fundo traz uma série de ferramentas, ou tem em si uma série de ferramentas, e por isso eu estava a começar por a meditação em muitas coisas. E cada um dos caminhos, se quisermos, traz as suas ferramentas. E cada uma delas, no fundo, vai apoiando o processo de, primeiro, autoobservação profunda. Autoobservação profunda. E só isso nunca pode ser igual a nada. A não ser que este nada seja o nada, o vazio profundo ao qual todos temos que chegar. Mas isso penso que são outras conversas, não é? Que está cheio de potencialidade. Portanto, na verdade, eu começar por aprender a auto-observar-me, a entender como funciona a minha mente, a entender os pensamentos, as emoções que me assolam quantas vezes, e nesta fase então, e a minha forma, ou que forma eu tenho de, ao invés de reagir, começar a entender, pôr espaço de entendimento para começar a agir perante aquilo que vem, não é? Isto não pode ser considerado não fazer nada, não é? Se calhar estar sentado a meditar, e muita gente não compreenderá isso, é estar a fazer muita coisa por si próprio, pelo ambiente e pelo todo, não é? Se quisermos ver dessa forma também. Uhum. Agora fizeste-me lembrar a continuação desse texto, e em que o Thoreau dizia que tudo o que é importante é o momento em movimento. E é importante que tornemos este momento como um momento vital, que merece ser vivido, e que não deixemos que esse momento nos escape sem darmos conta, sem o usarmos. E isto fez-me lembrar um pouco, ou pensar, na forma como por vezes em mediação temos que estar tão focados no momento, no que é que se passa neste momento, como é que o usamos, como é que criamos movimento a partir daquilo que está a acontecer. E isto exige algum foco. Como é que a meditação te tem ajudado a ti, como mediadora, gestora de conflitos, a lidar com eles no momento? É muito bonito, as frases que estás a colocar, que estás a trazer são todas, batem bem fundo. Eu queria, em primeiro lugar, voltar se calhar um bocadinho atrás e contextualizar dizendo isto. Não há super-homens e super-mulheres, nem quer meditem, quer não meditem, quer sejam mediadores de conflitos, quer não sejam. Portanto, tudo isto que for aqui dito por mim tem a ver com uma vontade e uma prática de se ir trabalhando ao longo dos dias, ou seja, ao longo de uma vida, não é? A meditação chegou à minha vida há muitos anos, não quer dizer que eu a tenha posto em primeiro plano toda a minha vida, não foi assim, mas na verdade é um processo para ser regular, para que os seus efeitos se vão fazendo no próprio que o pratica, não é? Portanto, dito isto, e não há super-homens nem super-mulheres, portanto somos todos seres humanos, eu diria que como mediadora, claro, ao ter em mim estas ferramentas, evidentemente que aquelas ferramentas que eu tenho eu vou utilizá-las, não é? Para me pôr no melhor estado para estar perante mediados, portanto, perante a minha situação de mediação. Portanto, penso ser importante e sinto ser importante colocar-me num estado de calma antes, porque o próprio estado em que o mediador está, no momento primeiro em que encontra aquelas pessoas, e que são pessoas que já vêm, claro, com um conflito, portanto já vêm com um estado alterado, e sabe-se lá há quantos anos está àquele nível de alteração, que acaba por ser sempre uma alteração física, fisiológica também, e mental, portanto de não permitir tomar as melhores decisões, as mais racionais. Portanto, estar nesse estado logo à partida, antes de entrar na mediação, parece-me muito importante. É evidente que a prática da meditação
implica que cada vez mais este espaço de observação, que pode ser considerado de milissegundos, seja do que for este espaço entre aquilo que se passa naquele momento e a resposta, esse tal momento, conforme tu disseste, aproveitar esse momento, no fundo, é estar a vivê-lo, é estar a escutar, é estar a olhar, é estar a ver o verbal, o não verbal, tudo isso, e é estar a perceber-se enquanto esse que vê, não é? Enquanto esse que vê, enquanto essa pessoa mediadora que está a ver também. E há sempre aí uns miligramas de espaço maior de resposta, lá está, porque o mediador pode saber ou pode ter planeado, saber não sabe, mas pode ter planeado que tipo de perguntas vai. Isso de saber, Sim, sim, sim. cada palavra que eu uso eu posso parar e fazer não é? Uhum. Podemos parar e fazer uma Sim, legenda, sim, mas sim. pode planear, pode ter as suas perguntas preparadas, pode imaginar, porque já teve outros processos parecidos, não é? Como é que, ok, como é que eu vou então planear a minha sessão de hoje, etc. Mas na verdade, ou está, pode até ter o seu planeamento ao lado, escrito enquanto recurso, mas ou está a viver plenamente aquele momento, porque é ali que tudo vem e tudo vai, digamos, embater num lado diferente de onde pode surgir aberturas criativas muito grandes, não é? Que tem a ver com o estar presente, Que não têm a é? demonstrar presente. Com essa Há uma, disponibilidade. Uhum. exato, disponibilidade profunda da verdadeira escuta, não é? Tanto se fala da escuta Sim, ativa, etc. Não deixam de ser técnicas, mas mais do que técnicas, eu creio, e volto a dizer, ninguém é super-homem nem super-mulher, muito menos esta que vos fala aqui, mas creio que esta escuta verdadeira é feita depois de outra forma, é feita com o corpo, é feita com, se quisermos, a energia que estamos, onde estamos ali, porque na verdade conseguimos observar melhor também de onde vem aquilo que vem, não é? E no mediador isto é tão importante. Eu recordo na nossa formação enquanto mediadores, quando fazem perguntas, de onde vem essa pergunta? É uma pergunta de curiosidade, sim, verdadeiramente sim, sim, precisa sim, 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 de, sim. de, de vós, profissionais ou pessoas curiosas também pela vida, de que parte está a surgir essa pergunta? Isso exige uma certa, não é uma certa, exige uma consciência de nós. Ah, tem a ver com sabermos o que sabemos, estarmos abertos à observação daquilo que é e não de impor nada mais de extra sobre aquilo que é e aquilo que está a acontecer, e no fundo para podermos construir o próximo momento. Uhum. Não Quando, é? quando dizes conhecermos quem somos, que implica conhecer quem somos nós, Uhum. sempre me recordo também daquilo que é tão importante a mediação, que é irmos reconhecendo as nossas próprias crenças, que dão origem aos nossos próprios preconceitos e ao efeito que isso causa também na nossa forma de buscar perguntas e técnicas e de dar o andamento, digamos, à mediação que temos em curso. E realmente é tão importante porque somos tão colonizados, ou podemos ser, não é? De acordo com os nossos contextos familiares, as nossas próprias histórias de vida, já nos aconteceu a todos, sabemos tantas vezes, e só quando de alguma forma refletimos sobre isso no final de uma mediação, se refletimos sobre isso, que é tão importante também, nos podemos dar conta da parte de mim, lá está, que esteve ali e que esteve naquela reação que tive, não é? E, portanto, também aí o conhecermos-nos e também aí, através desta ferramenta, irmos reconhecendo quais são os nossos Uhum. pré-conceitos. Isso é um processo muito bonito que sempre me acontece, ou sempre não existe, mas que muito regularmente me acontece, é eu dar-me conta daquele preconceito in, injustificável, quase inexpressável, mas que tenho, embora me sinta, portanto, uma pessoa com poucos preconceitos em relação a algumas coisas assim mais óbvias, e eu sinto que o tenho também. Portanto, é muito bonito observar em mim esta pessoa que até estuda aquilo que é o Uhum. preconceito, que gosta de se achar com menos preconceito,
é muito interessante percebermos que no final somos todos verdadeiramente este humaninho, como diz a minha comadre, somos todos humaninhos. E quando nos tornamos conscientes disso, e nos tornamos conscientes daquilo que não sabemos e daquilo que sabemos, no fundo é esta consciência que nos permite agir, que nos permite posicionarmos-nos, mexermos-nos e arriscar também. Sim. Não é? Esse arriscar é interessante, Isabel, e deixa-me dizer-te, porque veio há pouco esta imagem e não a tinha expressado ainda. Eu creio que este observarmos para nos conhecermos também nos dá realmente essa coragem, e a coragem pode ter resultados tão distintos como, por exemplo, simplesmente ficar em silêncio com dois mediados à frente e permitir o medo do silêncio, não é, em nós, mas permitir que também eles se encontrem com esse silêncio imediato do mediador. Veio-me esta imagem, pode parecer muito comezinha, mas veio-me esta imagem. No fundo, a coragem de ser o melhor que aqueles mediados merecem, não é? De mim, pessoa, para além de mediador, mas pessoa que está ali enquanto mediador e que, sim, e que tem essa coragem de ir por caminhos, também eles, se calhar, os melhores naquele momento para aquela mediação. Eu quando falo em arriscar, é também arriscar a não ser perfeito. Porque temos esta ideia que temos de fazer tudo muito bem feito, que temos de ser perfeitos. Não somos. Somos pessoas com defeitos, com preconceitos, vivemos coisas boas e vivemos coisas más. E às vezes também temos algumas coisas más dentro de nós que podemos reconhecer, não é? E creio que quando percebemos isto, nos damos a oportunidade da forma como estamos e naquilo que fazemos, podermos fluir. E este fluxo não é só de coisas boas, não é? Neste fluxo há muito mais. Se eu te perguntasse o que é que gostarias de deixar como 2 mensagens essenciais para os profissionais que neste momento, a partir de sua casa e deste contexto, que não é um contexto normal, têm que ajudar outros a olhar, a observar o seu próprio conflito e a trabalhar sobre ele, podias deixar-lhes 2 ideias básicas? Então, uma delas, eu recordo-me, o Deepak Chopra é médico, pronto, muita gente acha que é um médico espiritual e não achará isso tão bem. Eu acho que é um médico com muita coisa de muito, muito valioso. E no fundo ele diz que se realmente nós nos mantivermos nesse lugar de calma, ou seja, voltando à primeira ideia, não é? Se eu trato de mim, e a meditação claramente ajuda-me a tratar de mim, principalmente quando é feita de uma forma regular, só a minha presença, e agora na área da mediação, só a minha presença enquanto mediador, de alguma forma já dá espaço e já permite que venha a acontecer algo que pode vir a ser positivo entre o relacionamento daquelas pessoas. Essa penso que seria a melhor mensagem para o mediador, muito para além de técnicas, na verdade, tratar de si próprio e de se manter no centro, não é? E a segunda mensagem, na verdade, é essa, é o manter-se no centro, é mediador realmente com essa, todos nós mediadores com essa noção de que não somos, como tu disseste, que não somos perfeitos, nem temos que ser perfeitos. Vamos respirar fundo e vamos trabalhar a partir do nosso centro. E claro, para chegar a esse centro talvez seja preciso praticar, E o lugar do meio, esse lugar central, mas que é o lugar do meio, também é um lugar onde existe muita vulnerabilidade. Sim, muita vulnerabilidade, é verdade. E eu compreendo a ideia que tu quiseste dar há pouco, é muito importante, realmente a de sabermos que temos de tudo e permitirmos termos essa coragem de aceitar quem somos, não é? Um lado e o outro, mas manter no centro, sim. Creio que é o importante. Gabriela, eu queria agradecer-te muito
esta colaboração, e deixar uma mensagem também final, que é uma frase que eu gosto muito, acho imensa piada, mas que diz que se não podes parar as ondas, podes aprender a surfá-las. Portanto, eu creio que estas ondas que estamos agora a receber são avassaladoras, mas se calhar podemos aprender a surfar nelas e a conseguir continuar a ver o horizonte. Portanto, vamos lá aprender a surfar. Nem que seja mentalmente. Muito Obrigada. Obrigada, grata pela tua colaboração. Até já.